costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Olá, muito bom dia. Estamos mais uma vez iniciando o programa A Voz do Santuário, aqui do Santuário São Francisco de Assis, na Vila São Francisco de Assis. Então desejamos um bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da rádio Educar FM de Paulo Jacinto e possivelmente também hoje a rádio Vitória FM em Quebrangulo. E a todos aqueles também que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, desejamos um bom dia e que a graça de Deus nos acompanhe em mais um programa que hoje promete ser maravilhoso, com esse dia maravilhoso, bonito e quente aqui na vila e certamente em toda a nossa região. Então, um bom dia a todos, vamos em frente. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Em nome do Pai. Vamos à oração da manhã. Meu Deus, agradeço-vos por mais um dia começar. Peço-vos que durante todo este dia eu tenha os meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações dirigidas ao cumprimento da vossa vontade. Como guia, quero ter o Pai Eterno, como luz, o Divino Espírito Santo, e como exemplo, o vosso amado Filho,
Jesus Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos em frente com o nosso programa, a Voz do Santuário, diretamente aqui do Santuário São Francisco, na Vila São Francisco. O nosso programa hoje está mais ou menos, vai acontecer mais ou menos o seguinte: nós, como sempre, apresentaremos, teremos o Santo do Dia, algum comentário, o Evangelho do dia. Amanhã nós teremos já o final, o encerramento do ano com a festa do Cristo Rei do Universo. Diremos alguma coisa. Os aniversariantes do mês. Nós teremos o Frei Hércules, que é sempre o convidado especial do nosso programa. Frei Hércules com a meditação e explicações e reflexões sobre São Francisco, provavelmente. Eu não sei se ele vai mudar, porque agora, depois das eleições, tudo pode acontecer. Saímos de São Francisco, encontrar um outro tema, mas ele chega já já e ele tem a liberdade de fazer o seu tempo do assunto que lhe interessar. Certamente é São Francisco. Depois vamos dizer alguma coisa sobre a semana e a oração, sempre pedindo a Deus a beatificação e santificação do nosso servo de Deus, Frei Damião de Bozano. E assim nós chegaremos ao final do nosso programa, de 1h30, com você que nos acompanha pelas redes sociais, como também pelo rádio Educar FM, Paulo Jacinto e Quebrangulo. Está meio engasgado hoje. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar. Desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou, não procurou seus interesses, não. Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Na cruz se entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição
maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Amar é condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. Para quem quiser. Retornamos com o nosso programa, A Voz do Santuário. E como dissemos no início, nós teremos uma manhã maravilhosa nesse programa Voz do Santuário, recebendo o Frei Hércules já, que vai nos tratar do assunto franciscano, e também todo um vigor de retorno da semana de eleição. Nós estamos hoje aqui com uma expectativa de que a irmã Cida retorna hoje de sua semana de visita, de passeio, de eleições lá por Brasília, mas hoje ela retorna. Não chegou ainda, mas está chegando lá pelo Maceió e certamente à noite já estará aqui conosco. E no próximo sábado seguramente ela estará neste programa. Nós estamos alegres porque tivemos uma semana de viagem, de passeio. Quem pôde foi visitar seus parentes, seus amigos. Eu mesmo fui ao Recife, fui a Caruaru, onde voltei. Fiquei mais 2 ou 3 dias com minha mãe, lá em Garanhuns, e cheguei com todo gás. Exerci a minha cidadania votando, visitei os parentes, visitei médicos e certamente tantos outros fizeram assim também. Frei Hércules foi para Paraíba votar, visitar os seus pais, assim como fez a irmã Cida e tantos outros que aproveitaram esta semana, este final de semana que passou, para o exercício da cidadania, para fazer a visita aos seus parentes também. Então vamos com esse programa agora, já numa expectativa diferente. Todo mundo votou, quem foi eleito está eleito, está se preparando agora para administrar, como dissemos na semana passada, no dia da República, nós escolhemos no Brasil inteiro aqueles que vão cuidar da coisa pública. Agora sem muitas emoções, sem muitos sentimentos de defesa de um lado e de outro. Esse é o meu. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganhou. E os que ganharam têm a obrigação, a responsabilidade de cuidar das coisas, da coisa pública, como na República Brasileira. E quem votou e está satisfeito, ótimo. Quem vendeu seu voto vai ter 4 anos de satisfação simplesmente pelo valor com o qual vendeu o seu voto. Então é uma decepção, é até vergonhoso, o cidadão brasileiro, que ainda acontece em alguns lugares. Certamente aqui na vila não acontece isso, em Pernambuco não acontece, em Alagoas não acontece, é por outros lugares por aí que tem gente que não entende, e às vezes também a necessidade
e a oferta de maus políticos. Mas o certo é que tudo isso passou. Quem foi eleito, seja como for, tem a responsabilidade agora de governar o seu município, a seu povo, a sua população do melhor modo possível. É assim que deve ser, é assim que nós esperamos a vida pública, sobretudo para aqueles que governam, dando uma melhor situação e condição de vida para os habitantes. Aqui está o Cláudia Santos, já está nos acompanhando, mandando aqui a mensagem, desejando paz e bem. Helena Silva, Dona Helena está nos acompanhando, é daqui da vila mesmo. Silas Ferreira, Cicinha e tantas outras pessoas que estão assistindo esse programa agora. Neuza Ribeiro está desejando um bom dia a todos os ouvintes do programa Voz do Santuário. O Frei Hércules já chegou por aqui. Como nós temos uma agenda a cumprir, e ele é franciscanismo, continua com São Francisco. Me parece que quem se agarra com São Francisco, meditando, vivendo, rezando, orando, acompanhando, nunca mais separa-se dele. Então o Frei Hércules vai continuar com São Francisco na meditação, e nós o recebemos com alegria, com satisfação. Se ajeite por aí, Frei Hércules, e vá dizendo logo aí, e ligando aí o seu microfone, e desejamos a você um bom dia. Bom dia, paz e bem, Frei Francisco. Bom dia, paz e bem aos rádio ouvintes, aos internautas que nos acompanham no programa A Voz do Santuário. A nossa saudação franciscana, os nossos votos e bons ensejos de que a paz de Deus e a proteção da Virgem Maria, hoje celebrada com o título de Nossa Senhora da Apresentação, estejam sempre nas suas casas e nos vossos corações. Você, antes de soltar aí a sua reflexão, você esteve na Paraíba, foi? Eu fiz quase uma turnê. Eu estive na Paraíba, eu passei em Pernambuco, também aqui por Alagoas, então foi quase uma turnê esses dias, né? Indo à minha cidade, Bananeiras. Aí você esteve em Alagoas, então dê notícia de Frei Roberto, de Frei Hélio, viu? Vi, estão bem. Passei lá em Maceió, sim, estão todos bem. Frei Oswaldo, Frei Hélio Barbosa, Frei Roberto. Frei Roberto esteve aqui essa semana também, vim com ele de carona. Vim com ele, mas estão todos bem. Os irmãos de João Pessoa também os vi, de Caruaru. Bem. E passou em Recife? Só passei, mas não no convento, na rodoviária. Só na rodoviária. E em João Pessoa, cadê o Frei Heleno? Frei Heleno mandou abraços para todos da vila, conversamos bastante. Frei Heleno, Frei Janaílson, Frei Reginaldo, mas sobretudo Frei Heleno, que já morou aqui na vila, mandou saudações, abraços para todos aqui da Vila São Francisco. Pronto, e em João Pessoa você teve seu pai, sua mãe? Sim, graças na Paraíba, a Deus. Em Bananeiras. Em Bananeiras foi uma visita rápida, mas muito boa, graças a Deus. Votou direitinho ou tudo direitinho, ficou nervoso e não acertou? Acertei, votei direitinho. Muito bem. Então agora você vai contar uma história de São Francisco, falar conosco. Me parece que um dos internautas que o senhor falou aí, Silas Ferreira, é o Silas que é vocacionado nosso, que está acompanhando? É? Silas Ferreira. Bem, nossos vocacionados, coisa boa. Não é isso? Não, mas diz aqui, Cicinha. Deixa eu ver a foto. É ele mesmo. Saiu ele aqui mesmo, a digitação errada aqui, mas é assim. Muito bem, ele e outras duas pessoas estão assistindo o programa. Bem, então nossa saudação, nossos cumprimentos para os nossos vocacionados, o Silas e os demais outros. Segunda-feira à noite nós vamos fazer encontro vocacional online. É assim. Bom, hoje de franciscanismo nós vamos falar sobre o Cântico das Criaturas, ou o Cântico do Irmão Sol, do Frei Sol, muito conhecido. É de autoria de São Francisco.
Muito embora que não conheçamos exatamente, ou muitos não conhecem exatamente, como é que se deu a composição deste cântico. Nós vamos entender um pouquinho hoje. Numa noite, ao atormentar-se mais do que de costume por causa dos graves e diversos sofrimentos de suas enfermidades, começou a compadecer-se de si mesmo do íntimo do coração. Mas para que aquele espírito pronto não concordasse carnalmente com a carne em alguma coisa, ainda que por um momento, rezando a Cristo, ele mantém imóvel o escudo da paciência. Enquanto rezava, assim posto na luta, obteve finalmente do Senhor a promessa da vida eterna com esta comparação. Se todo o volume da terra e o conjunto do universo fossem ouro incalculavelmente precioso, e se em lugar destes duros sofrimentos que padeces, sendo retirada toda a dor, te fosse dado como prêmio um tesouro de tão grande glória, comparado com o qual o predito ouro fosse um nada ou até mesmo nem digno de ser mencionado, por acaso não te alegrarias, suportando de boa vontade o que suportas no momento? Disse o santo: é claro que me alegraria. Alegrar-me-ia acima da medida. Disse-lhe o Senhor: então exulta, porque tua enfermidade é a garantia de meu reino, e pelo mérito da paciência esperas seguro e certo a herança do mesmo reino. Mas com quanta exultação julgas que o bem-aventurado homem se alegrou por tão feliz promessa? Não só com quanta paciência, mas também com quanto amor creis que ele abraçou os sofrimentos do corpo? Ele agora o sabe perfeitamente, porque naquele tempo lhe foi impossível dizer, mas contou umas poucas coisas aos companheiros como pôde. Então compôs os louvores das criaturas e exortou-as a de algum modo louvarem o Criador. Os louvores das criaturas são exatamente este que agora vamos ouvir. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, teus são o louvor, a glória e a honra e toda a bênção. Somente a ti, ó Altíssimo, eles convém, e homem algum é digno de mencionar-te. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, o qual é dia e por ele nos iluminas. E ele é belo e radiante com grande esplendor, de ti, Altíssimo, traz o significado. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e pelas estrelas. No céu as formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, e pelo ar, e pelas nuvens, e pelo sereno, e por todo o tempo, pelo qual às tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil, e humilde, e preciosa, e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e agradável, e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor e suportam enfermidade e tribulação. Bem-aventurados aqueles que as suportarem em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Bem-aventurados os que ela encontrar na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor,
e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. Como nós vimos, Francisco é também um poeta de toda a criação. Ele convida todos os seres, toda a criação, a entoar os louvores do Deus Altíssimo. Este Cântico das Criaturas, segundo outros biógrafos, sobretudo Boaventura, São Boaventura, foi composto, como nós vimos, um momento difícil para São Francisco, mas Boaventura acrescenta ainda dizendo que, estando Francisco num quarto atormentado por ratos, que seriam como que demônios, segundo alguns, que o atormentavam, ele já quase cego, sofrendo dores fortes também por conta da doença no estômago, no baço e nos próprios olhos, compõe este cântico. Ao ouvi-lo, a gente pensa que Francisco está contemplando a natureza, um pôr do sol, uma cachoeira, uma relva verde, campos, prados. Francisco está ali quase cego, sofrendo, e mesmo assim, estando sua visão exterior escura, obscurecida, mas a sua visão interior espiritual, sua visão do coração está plenamente iluminada, está plenamente esclarecida, porque já contempla as maravilhas de Deus pela fé e pelo amor. Então, Francisco convida toda a criação a entoar os louvores de Deus. São Boaventura, numa obra sua chamada Itinerário da Mente para Deus, diz exatamente que na criação estão os vestígios de Deus, estão as pegadas, estão as marcas, estão os sinais de Deus presentes na criação de uma maneira geral. E há duas estrofes aqui, as duas últimas estrofes foram colocadas depois. Quando Francisco vai dizer, louvado sejas meu Senhor por aqueles que perdoam mutuamente, que suportam tribulações, essa estrofe ele acrescenta, já bem próximo de sua morte, quando o bispo de Assis, Dom Guido, está enfrentando um certo desentendimento com o prefeito, naquele tempo chamavam o podestá de Assis. E quando fazem as pazes por intermédio do próprio São Francisco, então Francisco acrescenta essa estrofe no Cântico das Criaturas, ou fez com que fosse acrescentada. Talvez o seu fiel secretário Frei Leão tenha ouvido ele ditar a estrofe e tenha acrescentado. E a última estrofe, que ele entoa já no leito de morte. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã nossa, a morte corporal. Se ele chamou todas as criaturas de irmãos, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, os animais, os pássaros, os homens todos, ele chamou também a própria morte de sua irmã. Por ela, por este caminho de passagem, de Páscoa, ele encontrar-se-ia e realmente encontrou-se com a face gloriosa, bondosa, amorosa de Deus, deste Deus que ele serviu e adorou sempre, e que hoje está assim a contemplar e de lá do céu intercede por cada um de nós, seus filhos e devotos, nós especialmente aqui neste santuário de São Francisco, aqui na Vila São Francisco. Então, o Cântico das Criaturas também são um convite para termos o cuidado com a criação, o cuidado com a natureza, o cuidado com o meio ambiente. O nosso querido e amado Santo Padre, o Papa Francisco, ele insiste naquela carta Laudato Si, no cuidado que devemos ter pela casa comum, pelo mundo, pela criação, pela natureza, pelo meio ambiente, para que todos possamos cuidar desta casa que nos foi dada pelo bom Deus e assim possamos também louvá-lo, engrandecê-lo e convidar todas as criaturas, toda a criação ao louvor de Deus. Muito obrigado, Frei Hércules. Voltou com gosto de gás, disposição, até mais rápido nas palavras, né? E acho que é pelo ritmo do Cântico das Criaturas e o incentivo do Carta do Papa, né? Acho que releu, e esse hino de São Francisco, que nos chama. Ele até citou lá o Boaventura, que na verdade o itinerário para Deus é isso. Ele quer mostrar, na verdade, Deus que vem ao encontro, mas o Boaventura fez o contrário, né? É através,
como ele escreveu para os seminaristas, os estudantes de filosofia, etc., e fez o itinerário, ele fez o contrário. Os 6 degraus. Os 6 degraus, que é as asas do serafim. E é exatamente pelos vestígios, né, pelos sinais da natureza, chega a Deus. E o Papa fez exatamente a carta por aí. Não é que a gente alimentando as plantas, botando água. Olha, tem 2 plantas bonitas aqui no nosso cenário. Não significa que cuidar dessas plantas e etc. vai nos dar. É porque a gente já reconhece através da natureza que quanto eu cuido delas, eu descubro a beleza. É mais ou menos assim. É isso mesmo? É isso mesmo, correto. Isso aí. Então, muito obrigado pela sua participação. No próximo, e daí? Dê uma dica aí para o próximo sábado. Vai ser São Francisco de novo. Próximo e sábado continua. É o jubileu do Frei Severino, né? Que vai ser aqui de manhã no santuário, né? 10 da manhã. Mas teremos o programa normalmente? O programa terminando e a missa começando. A missa começando. Tá aí, então diga aí como é que é. É uma missa. Vai ser a missa em ação de graças pelos 10 anos de vida religiosa do Frei Severino, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui no santuário. Então todos estão convidados a participar conosco, né? Uma alegria não só para a fraternidade, mas para a comunidade de maneira geral. Então o nosso programa vai terminando e começando a Santa Missa. E o programa vai ter uma certamente especial, vamos nos organizar, um dia vocacional. Quem sabe, Frei Hércules, você poderia, se tiver algum vocacionado por aí, você poderia comandar uma parte aí sobre a vocação franciscana, a vocação na igreja e a vocação nossa de Frei Severino, para culminar com a festa dele, trazer até ele talvez um pouquinho, combine aí, para a gente incentivar, sobretudo os jovens, as moças, os rapazes, os adultos, a vocação é um chamado de Deus para nos encontrarmos e sermos felizes. Então tá bom, obrigado. Põe aí a música de São Francisco, bonita, para encerrar essa primeira parte e nós continuarmos com o nosso programa. Obrigado, Fé. Disponha, um bom dia a todos. Vem com ele durante a semana, que realmente vai ter muita gente. A satisfação dele. Se é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Se é saber, não estou sozinha, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Muito bem, vamos continuar com o nosso programa, A Voz do Santuário. Tivemos a bela participação do Frei Hércules, tratando de São Francisco e a natureza, explicitando aí a encíclica do Papa Francisco, com o Cântico das Criaturas, que aparece fortemente na encíclica dele, fazendo o caminho franciscano nas pegadas dos bens da natureza para chegar a Deus. Mas nós queremos aqui
salientar que continuam conosco os ouvintes e internautas, né? Neuza Ribeiro, desejando um bom dia. Neuza Ribeiro é de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Neuza, um bom dia para você. Deus lhe abençoe e lhe proteja. Sivonado Alves, um bom dia. Desejando um bom dia para todos nós e paz e bem. Paz e bem, Deus te abençoe. E continuo com Neuza Ribeiro e Sivonaldo, muitas outras pessoas nos acompanhando a voz do santuário. Ivone Gomes, desejando um bom dia, desejando a bênção de Deus. Alessandra Barreto, bom dia. Segura aí, bota para funcionar. Daqui a pouco a gente vai contar uma história bonita. Alessandra Barreto é a minha sobrinha. Alessandra Barreto, Neuza Ribeiro e tantas outras pessoas que estão assistindo o nosso programa. Então, Deus abençoe a todos vocês, dando saúde e paz. Terezinha Oliveira, desejando um bom dia e paz e bem, que nós agradecemos. Laila Neves, Laila, bom dia, paz e bem. Alessandra Barreto continua, Alessandra e Terezinha, tanta gente nos acompanhando nesse programa maravilhoso. Mas nós agora vamos tratar do seguinte: o santo do dia. Hoje nós celebramos, o Frei Hércules já falou aí, a apresentação de Nossa Senhora. A apresentação de Nossa Senhora não se encontra, a apresentação de Nossa Senhora não se encontra nos textos da Sagrada Escritura, mas é da tradição da Igreja Católica celebrar a apresentação de Nossa Senhora. Eu até anotei aqui, peguei lá numa pesquisa da igreja, diz assim: a memória que a igreja celebra hoje não encontra os fundamentos explícitos, claro, nos evangelhos canônicos, desses evangelhos que estão na Bíblia, que nós dizemos canônico, mas algumas pistas dessa celebração estão no chamado proto-evangelho de Tiago. Nós sabemos que temos a Bíblia, os livros da Bíblia escritos aqui, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, o Apocalipse e todos os livros, os 27 livros do Antigo Testamento. Mas nós sabemos também que antes de serem escritos esses livros, muitos outros inscritos da vida de Jesus e, sobretudo, esse evangelho, um evangelho de São Tiago, que trata da vida de Nossa Senhora. E era aí, especialmente livro, muito antes de ser escrito o livro da Bíblia, que trata da história do nascimento de Maria e a validade desse acontecimento, da celebração de hoje, possui esse alicerce na tradição e que está ligada à dedicação de uma igreja de Santa Maria Nova, construída no século V, perto do Templo de Jerusalém. Quem já foi em Jerusalém deve encontrar lá esta igreja.
E os manuscritos, esses manuscritos não canônicos, que não estão aqui na Bíblia, contam que Joaquim e Ana, por muito tempo não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância se dedicou total e livremente a Deus. Impelida pelo Espírito Santo, desde sua concepção, Maria Imaculada. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto como do outro lado do mundo, como a gente entende. Nós temos esse lado do mundo, que é o Ocidente, e quando dizemos o outro lado do mundo, é o Oriente. Tanto lá, quanto aqui no nosso lado do mundo, observamos esta celebração mariana nascendo no meio do povo e com muita sabedoria e acolhida pela liturgia católica. Por isso, essa festa aparece no missal romano, aquele livro que o padre lê a missa. Ali está esta festa de hoje, desde o ano de 1505. E ali, essa festa no missal romano, quer exaltar a Jesus através daquela que muito bem soube fazer com a vida, como partilha Santo Agostinho. Então é assim, está na tradição da nossa igreja, está no missal da nossa igreja católica desde o ano de 1505, quer ali exaltar a vida de Jesus, que Maria tanto soube exaltar, tanto acolheu dentro de si a Jesus. E Santo Agostinho diz num dos sermões deles assim, em relação à exaltação de Maria, a festa de Maria, a apresentação de Maria, em relação a Nossa Senhora como um todo. Ele diz: acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse a salvação, criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado. Fez Maria totalmente à vontade do Pai e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que a mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. E assim, Maria era feliz, porque já antes de dar à luz, o Mestre, dar à luz ao Mestre, já o trazia na mente. Então, gente, é essa a grandeza e a beleza de nossa Santa Igreja Católica, apresentar no dia de hoje Nossa Senhora. Baseada na tradição, baseada na Sagrada Escritura. Por falar nisso, é importante dizer o seguinte: por que é que para nós é importante a tradição? Exatamente porque para nós a Palavra de Deus é um livro canônico, onde tem a revelação de Deus garantida, aqui ninguém mexe. Mas nós temos a tradição. As coisas da fé, a vida de Jesus, a vida da igreja, a nossa história de salvação não começa com a Bíblia. Antes da Bíblia, a história da salvação não existia. Antes da Bíblia não existia Jesus. Antes da Bíblia, como era a fé? Existia sim. A igreja
recolhe tudo isto e coloca num livro. Mas Jesus diz, na Sagrada Escritura mesmo, num determinado momento, que se fosse escrever tudo, não existia papel no mundo que coubesse as letras. É por aí. Nossa igreja tem a tradição e temos a Bíblia. A tradição nos garante que nós existimos antes e depois da Sagrada Escritura. Então a Sagrada Escritura continua como um instrumento valioso para a nossa salvação, mas ela não é tudo. Infelizmente, muitos irmãos, mesmo cristãos, partem da Bíblia. Partem da Bíblia para dizer que se não está na Bíblia, não é verdade. Se não está na Sagrada Escritura, Jesus não aprova. Ora, o próprio Jesus diz na Sagrada Escritura, da qual eles dizem que só existe o que está ali, o próprio Jesus diz que o que não está ali também é de fé, também é de Deus, porque se fosse escrever tudo, não caberia no livro, foi Jesus que disse. Então é evidente que a festa de hoje ela é fundamentada na tradição, na história, e a igreja que reconhece essa tradição e essa história, ela coloca para a nossa devoção, para nossas celebrações, comemorações do dia de hoje, a apresentação de Nossa Senhora. Então, que Nossa Senhora da apresentação interceda por nós junto do seu Filho. Amém. Vamos continuar com o nosso programa e o próximo passo agora. Quero lembrar que continua nos acompanhando o Silas Ferreira, e dizendo aqui, que bênção nossa amada igreja.
O mesmo Sila dizendo também, sagrada tradição. É a tradição da nossa Igreja Católica. E que Deus abençoe a todos. Nós temos também a palavra de Deus nos Evangelhos do dia, que vamos nos preparar. Quem estiver aí com a sua Bíblia na mão, muito bem. Quem não estiver, vá buscá-la onde ela estiver. Né? Alguém, a semana passada, me parece que foi... disse que guardava dela, estava sempre na mão, à disposição. Eu não sei se foi... não sei se foi a Terezinha. Alguém disse, a minha está sempre comigo. Certamente ela coloca na bolsa. E eu não sei onde é que coloca. Maria Elaine e Emerson também estão assistindo. Olha, Maria Elaine e Emerson, onde é que Emerson e Elaine, onde é que vocês colocam a Bíblia de vocês? Guarda onde? Em cima da máquina, na gaveta, debaixo do colchão, no tamborete, no quintal, em cima do guarda-roupa? Cada um tem um jeito de guardar suas coisas, né? Mas não é agora, de qualquer forma, vá buscá-la, tire a poeira e nós vamos ler. E quando chegar, vá procurando aí no Evangelho de São Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 42 a 46. Mas enquanto isso, nós desejamos também, vamos aos parabéns, né, os aniversariantes do mês. Eu quero lembrar que nós temos vários aniversariantes. Já tivemos a celebração no início da semana de Dona Sara Cibaldo. Nós tivemos Deisiane. E tivemos também o aniversário de Dona Maria José Barros, todo nesse mês de novembro. E mais outro, você e você outro que está aniversariando, pode nos mandar a mensagem para nós desejarmos aqui os parabéns e colocar a música bonita de parabéns para você. Está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor e Deus vai te mandar como felicidade e muito amor. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você está fazendo aniversário e todos querem. Muito bem, parabéns. Deus abençoe a todos, dê saúde, paz, felicidade. E pedimos também quem estiver aniversariando, pode colocar aqui na sua listinha, sua mensagem para o nosso programa, para nós lermos aqui e cantar os parabéns. Já que não podemos ir na casa de cada um comer bolo confeitado e com um refrigerante, aí daqui a gente
anuncia e canta os parabéns. Façam isso. Assim também como é importante a todos aqueles que nos acompanham, os nossos ouvintes, quando colocarem a mensagem e dando o seu like e a sua mensagem, colocar de onde são. Por exemplo, Terezinha Oliveira, Alessandra Barreto, colocar aí, sou de São João, sou de Garanhuns, sou de São Bernardo do Campo. Só botar, desejando um bom dia, e sou de São Bernardo do Campo, sou de Brasília, para a gente saber e onde está chegando a nossa mensagem. Então vamos agora ao texto da Sagrada Escritura. Você tem aí o Evangelho de São Mateus, o capítulo 12, no versículo que nós determinamos, marcamos de 46 seguintes. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutai, no Evangelho Jesus vai falar. A justiça do reino do Pai procurai em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. Muito bem, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado
basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Muito bem, vamos acompanhar aqui uma reflexão sobre esse texto do Evangelho de hoje, nessa passagem muito importante, muito discutida. Ela é cheia de controvérsias. Primeiro, muita gente que ainda insiste em não gostar nem divulgar Nossa Senhora. Para a nossa Igreja Católica, Nossa Senhora é importantíssima, é a nossa mãe, é a mãe de Deus, é a nossa protetora, é aquela que nos ensina por primeiro seguir a Jesus. Mas ainda tem muitas pessoas que não gostam. Depois, aqueles mesmos que não aceitam Nossa Senhora, como nós católicos, aqueles mesmos ainda insistem em apresentar a Nossa Senhora outros filhos, e aproveitam-se desses textos para confundir a nossa compreensão, confundir o pensamento cristão e desvirtuar do verdadeiro seguimento de Jesus. Quando se trata de irmãos, por exemplo, na Bíblia que eu estou com ela aqui, da Bíblia de Jerusalém, nas anotações aqui do rodapé, eu vou ler e mostrar para você o seguinte. A Bíblia está dizendo, há diversas menções de irmãos e irmãs de Jesus. Na Bíblia, a Bíblia está cheia disso. Irmãos e irmãs de Jesus. Se você acha que só está valendo o que está na Bíblia, então está aqui. Na Bíblia diz. Na nossa Bíblia diz. São diversas as ocasiões e oportunidades em que aparece irmãos de Jesus, irmãs de Jesus. Nesse evangelho mesmo aqui de São Mateus, no capítulo 13, capítulo seguinte aqui, em São João, capítulo 3, nos Atos dos Apóstolos, em Coríntios, em Gálatas. Irmãos e irmãs de Jesus. Embora, como nós, quando dizemos e ouvimos irmão e irmã, nos lembramos logo, essa palavra nos remete à nossa memória, os irmãos de sangue. Mas na Bíblia, a palavra irmão, assim como em grego, no hebraico, diz aqui o texto, em aramaico, hebraico, aramaico, grego, podem designar relações de parentesco mais amplo. Na Bíblia, portanto, quando fala irmão e irmã, não está tratando apenas do irmão de sangue, do filho da minha mãe, filho do meu pai, meu irmão de sangue. Ela está tratando de parentesco mais abrangente. Principalmente os primos irmãos. Primos, parentes, aqueles primos segundo, primos terceiro,
que a gente chega, né, na nossa contagem a dizer que são primos, parentes depois da serra, por trás da serra. Na Bíblia tudo é irmão. Então quando diz, né, os irmãos, as irmãs de Jesus, não significa que é irmão de sangue necessariamente. Depois diz que no livro de Tobias, o livro de Tobias atesta que ambas as palavras podem ser indiferentemente usadas para falar da mesma pessoa. O primo, o irmão. Depois ainda diz, desde o início da igreja, dos padres da igreja, olha aí a tradição, desde a origem da igreja, dos inícios da igreja, dos padres da igreja, primeiro, a interpretação predominante viu nesses irmãos de Jesus os primos. Não é hoje que nós estamos inventando primo para defender que Maria não tinha outro filho a não ser Jesus, não teve outros filhos a não ser Jesus. Não é de hoje. Hoje, quando dizemos isso, é mais para nos defendermos e dar uma explicação. Há uma corrente protestante e evangélica que quer acusar a Igreja Católica. É de antes deles, antes de existir os evangélicos, os protestantes, que surgiram com Lutero, por aí vem toda a linha, antes de 1500, já no início da igreja, quando os textos da Sagrada Escritura ainda estavam escritos, a igreja já tratava essa expressão irmão de Jesus como os primos de Jesus, porque a igreja sempre achou que Nossa Senhora era virgem perpétua. Além disso, em João, deixa supor, no capítulo 19 de São João, que na morte de Jesus, Maria estava sozinha. Olha lá, se Nossa Senhora tivesse outros filhos, e outros filhos, e outros filhos, e outros filhos, e onde estavam esses outros filhos? Que na hora da morte de Jesus, Maria estava sozinha. Na hora que ela mais necessitava de alguém, ela estava sozinha. Foi o filho no alto da cruz que a entregou ao discípulo, ao João, para que a tomasse como sua mãe. Depois nós temos mais algumas coisas ainda aqui que podemos considerar. O seguinte: os graus de parentesco carnal são pós-postos aos do parentesco espiritual. Nas relações de Jesus, com a multidão, com as pessoas, nas suas discussões, sempre ficou claro, como neste evangelho de hoje, que esse grau de parentesco de sangue é posterior ao parentesco espiritual. Aqui ele diz claramente: quem são meus irmãos, meu pai e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quer dizer, a vontade de Deus que nos faz irmãos é maior do que o grau de parentesco de sangue. Então, é inútil, não é relevante, não é importante, não contribui para a salvação de ninguém, nem compreensão,
considerar e destacar cada vez mais esse parentesco que Maria teve filho, não. O que vale é quem faz a vontade de Deus. Eu, Frei Francisco, você, Silas, você, Verônica, você, João Luiz, é aquele que faz a vontade de Deus. Se você é filho de sangue, mas você não faz a vontade de Deus, isso não vai lhe ajudar. E aí vai para a devoção, né? Quando nós nos apegamos com o sentimento, quando nós elevamos os nossos sentimentos, aquela coisa, olhe, é a mãe de Jesus, e por ser a mãe de Jesus, é a minha mãe e a minha salvadora. Isso pode ser sentimento. Quando reconhecemos a mãe de Jesus, é porque ela disse, faça o que Jesus disse, porque ela fez. Faça tudo o que Jesus mandar, porque ela própria fez. Não é só para olhar para ela e engrandecê-la e nos orgulharmos disso. Para nos orgulharmos, porque ela nos mostra o caminho mais claro no seguimento de Jesus. Há um sentimento, né, um sentimentalismo, muitas vezes, na nossa própria devoção. A gente olha assim, é a mãe de Jesus, nós temos na nossa igreja Nossa Senhora. É verdade. Mas nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos o que ela mandou. Jesus disse que se não fizer, não adianta. Não adianta vir para cá dizendo, minha mãe, é a mãe de Jesus, eu tenho Nossa Senhora. É para fazer a vontade de Deus. Você faz a vontade de Deus porque Nossa Senhora apontou o caminho. Você é grato a Nossa Senhora porque ela lhe coloca sempre no caminho de Jesus. Aí sim. Meu irmão, minha mãe, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai e a vontade de Deus. E os textos, se você quiser olhar aí, está aí quem não tem a Bíblia de Jerusalém, os textos, você pode ver em São João, eu vou até dar aqui, no Evangelho de São Mateus mesmo, no capítulo 8, aqui, o capítulo 8, o versículo 21 diz assim, capítulo 8, versículo, em outra ocasião, outros dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. É aquele vocacionado que estava mais ligado à sua família e queria seguir Jesus, mas queria que Jesus desse uma pausa. Espera, Senhor, por mim que eu vou cuidar do meu pai. Quer dizer, enterrar meu pai não é que o pai estava lá defunto. Eu vou cuidar do meu pai quando ele não precisar mais de mim, quando ele já tiver ido para o céu, aí eu venho e te sigo. Jesus não diz isso, não é assim não, né? A resposta de Jesus é muito clara, deixa que os mortos entreguem os outros, vai ter alguém que vai cuidar do seu pai. Você, por enquanto, se quer seguir, venha e me siga agora. No mesmo também, capítulo 10 de São Mateus, diz assim, 10 São Mateus, diz, no 10, versículo 37, diz assim, para mostrar que o mais importante é o irmão espiritual, o irmão na fé, do que o irmão de sangue. Diz assim, aquele que ama pai, é Jesus, aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse amor de pai, amor à mãe, apego a pai, apego à mãe e não fazer a vontade de Deus, é sentimento, é passageiro, é muito humano. É preciso o amor mais forte, o amor a Deus, e duvido
que alguém que ame bem muito a Deus, em primeiro lugar, que ele deixe de amar o seu pai e a sua mãe. De jeito nenhum, uma coisa não exclui a outra. Amar a Deus não é deixar de amar o pai e a mãe, mas amar a Deus antes de tudo. E a quem quer amar o seu pai de sangue, sua mãe carnal, ame a Deus e você encontrará forças e jeito de amar o seu pai. É como continua aqui João Luiz Quelé, deve BC, deve Brasil Central. Muito bem, João. Ah, não. João Luiz é daqui da vila. João Luiz é o nosso catequista. Muito bem, João Luiz. Parabéns. Você está nos acompanhando. Verônica Santos, Silas. Verdade, Frei. O Silas está dizendo aqui. O Silas continua, belíssima reflexão sobre o parentesco. Viver o faças a vontade de Deus. Muito bem, é assim. Então vamos encerrando essa parte aqui da comentário do Evangelho, que eu quero emendar uma coisa muito importante nessa sequência, já chegando ao final, lembrar que amanhã nós celebramos na nossa igreja o Cristo Rei do Universo. Significa que nós estamos chegando ao final do ano litúrgico com a festa do Cristo Rei do Universo. E significando assim que no outro domingo, no 28 ou 29, já começamos um novo tempo do Advento, as preparações, a expectativa da chegada de Jesus. Mas amanhã nós celebraremos Cristo Rei do Universo. Tem o Cristo como Rei do Universo, aquele que coloca o amor a Deus em primeiro lugar, aquele que coloca o poder de Deus como o único poder que é capaz de dominar o mundo, aquele que coloca em Jesus a força de Deus, a graça, o poder de administrar, reger, como rei mesmo, a palavra diz, o mundo inteiro. Nós temos as pequenas experiências no mundo, no dia a dia, de poderes, de autoridades, mas são passageiras. Veja, recentemente, semana passada, nós elegemos as autoridades no Brasil. Daqui a 2 anos é outro e outro, mas a gente elege por 4 anos, por 5 anos, por 8 anos, por 10 anos, e passa. São autoridades, são poderes que nós não podemos nos entregar totalmente a eles, porque eles são passageiros, são poderes desse mundo, são necessários para controlar o mundo, para administrar as coisas públicas, mas eles não passam o poder de Deus, o reinado de Deus, o governo de Deus sobre o mundo. Ele é permanente, ele é eterno, ele não é só neste mundo. Por isso que Jesus é rei nesse mundo, mas governa esse mundo aqueles que são eleitos no dia a dia. Jesus é o rei, Senhor, como modelo, como exemplo para todos que quiserem governar bem, porque ele é o Senhor, rei do universo. Então, amanhã não deixe de ir à missa dominical como obrigação para ser feliz e celebrarmos com alegria o Cristo, Rei do Universo. Nós estamos nos aproximando, vamos ter agora nós vamos ter uma música para nós passarmos a oração do Frei Damião, beatificação, e estamos chegando ao final do nosso programa. Não é isso mesmo? Nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar.
um cheiro, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Cresceu em meio a nós e ao homem se igualou, não procurou seus interesses, não. Do próximo quis lavar os pés como sinal de igualdade. Entregou e perdoou só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira vocação. Simplesmente amar. Como dizer, Senhor, te amo, sem mesmo vê-lo, e ser incapaz de amar o outro que está ao lado e se pode ver. O que não ama não conhece a Deus. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A Voz do Santuário, aqui do Santuário São Francisco de Assis, na Vila São Francisco, desejando, como sempre, a todos os nossos agradecimentos por participar conosco do nosso programa, assim, participar conosco, e lembrar aqui a Alessandra Barreto, a Alessandra que passou a semana, esses dias últimos, confeccionando uma toalha bonita, que nós já estamos com ela aqui cobrindo a nossa mesa, forrando a nossa mesa, bonita, já foi elogiada. Muito obrigado, Alessandra, e que Deus te abençoe e te proteja. Nós vamos agora fazer uma oração para pedir a beatificação e a canonização do servo de Deus, Frei Damião de Bozano. Sempre digo, quem faz os santos é Deus. E a Deus nós devemos pedir sempre. É da tradição da nossa igreja. E hoje também, mantendo essa tradição, rezar a Deus pelas graças. Não é o Papa, eu tenho dito sempre, não é o Papa que faz um santo. Não são os cardeais que fazem um santo. É Deus que opera milagre na vida de uma pessoa e ela se torna santo. E nós precisamos pedir a Deus. Pedir a Deus que faça com que o nosso servo, Frei Damião, seja santo. Vamos rezar juntos. Quem tem a oração ou que já adquiriu esse livrinho, O Caminho do Céu, na nossa livraria tem, reze conosco.
Deus de amor e ternura, que vos dignastes iluminar a vossa igreja com o testemunho de vossos santos e santas, concedei-nos para a edificação de vossos fiéis, que o missionário Frei Damião de Bozano seja elevado à glória dos altares, e por sua intercessão, dai-nos a graça que vos suplicamos. Fazei que, seguindo o seu exemplo, possamos irradiar na terra o vosso amor e testemunhar a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós estamos no final do programa, a Voz do Santuário. Quero lembrar ainda que nós estamos programando para os benefícios aqui do nosso santuário, as restaurações, as reformas e os trabalhos do nosso santuário, promovendo para o mês de dezembro, é um jantar beneficente. Então você procure aí, se você pode vir, é para o dia 19 de dezembro, aqui mesmo no santuário, um jantar. Você pode comprar o seu ingresso, sua pulseira e participar desse jantar, que vai ser de muita utilidade, de muita importância. Além de você participar com sua família, o nosso santuário será beneficiado com a sua colaboração. Adquira o seu ingresso, sua fita, a sua pulseira por um valor pequeno, e venha com sua família participar desse jantar aqui, para jantar festivo em benefício do nosso santuário. Então agradecemos a todos que nos acompanham através da rede de sociais e através do rádio Educar FM de Paulo Jacinto. Agradecemos a todos que nos têm prestigiado e continue conosco. Tenha uma boa semana de paz e bem. Vamos amanhã à missa, a festa do Cristo Rei. E Deus seja louvado. E que Nossa Senhora da Apresentação nos proteja, nos guie e rogue por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deu-lhe o destino viver nordestino, é hoje o nosso irmão. Quando o galo canta na madrugada, já toda a gente de pé se benze na procissão, numa marcha santa dentro da alvorada. Vai na frente um homem, um quase santo, Frei Damião, com a rézia campa, desperta, canta,
Frei Damião.